Salve, salve galerinha! Mais um vídeo, terceiro vídeo da série sobre técnicas de lupulagem. Agora a gente vai falar sobre uma técnica de lupulagem que eu chamo ela de Ripple ou lúpulo de 0 minutos. Quer saber mais? Fiquem atentos nesse vídeo. Continuando aqui, né, nessa ilha maravilhosa chamada Gili Trawangan, perto de Bali, né, perto de Bali. Eu fui para Bali e aí peguei um barco para cá. É uma ilha completamente deserta, então aproveitei aqui que tem um visual legal, não tem tanta gente, né, deu para gravar essa série para vocês aqui. Então vamos falar sobre lúpulo de Ripple. Lúpulo de Ripple, ele é muito importante para a gente, da mesma forma que o lúpulo de acabamento, que é o vídeo anterior dessa série, que vocês viram. Por que é importante o lúpulo de acabamento? Porque eu vou dar complexidade de sabor para minha cerveja. E por que eu separei especificamente o lúpulo de Ripple? Porque o lúpulo de Ripple talvez seja, de todas essas adições de final de fervura, a mais importante, a que dê mais intensidade de sabor e também seja a mais problemática para se calcular, para se prever o amargor dela, tá? Como vocês sabem, a gente desenvolve um projeto de cálculo de amargor, que a gente está no meio desse projeto ainda, estamos desenvolvendo uma fórmula para calcular melhor o amargor. E aí a gente vê como um dos grandes problemas nos softwares é justamente esse cálculo de amargor a 0 minutos. Por quê? Por padrão, o software ele te dá 0 IBUs. Ele te dá 0 IBU na hora que você adiciona esse lúpulo a 0 minutos de fervura. O que é o lúpulo de Ripple? O lúpulo de Ripple é chamado por lúpulo de 0 minutos. Na hora que você vai no teu software, coloca lá 0 minutos, pode ser aquilo. Ele também tem a opção de colocar ali lúpulo de Ripple, né? É no momento em que você desliga o fogo, joga o lúpulo e faz o Ripple da tua cerveja. Por que eu separei então o Ripple de todo o lúpulo de acabamento? Porque o lúpulo de Ripple ele tem muitas peculiaridades. Uma delas é a qual temperatura que eu faço o meu Ripple. Eu tenho uma técnica que muita gente chama de Steep Ripple, que é fazer um pré-resfriamento do meu mosto para 70, 80 graus. Tem gente que resfria para 40, 20 graus e depois joga o lúpulo. Qual que é a diferença de jogar esse lúpulo no Ripple? A quente ou a frio? A primeira grande diferença, mais fácil de entender, é que se você resfriou para abaixo de 80 graus, essa adição de lúpulo não dá nada de amargor. 0 de amargor. Então aí você tem que olhar no teu software se ele está calculando corretamente isso. Talvez amargor seja uma desvantagem, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a vantagem dessa técnica, que é, na hora que eu jogo esse lúpulo a 60, 70 graus, eu vou ter um aroma e um sabor mais intenso do que se eu fizesse essa adição de lúpulo a 100 graus. É óbvio, a evaporação é muito menor. A evaporação de óleos essenciais é menor. Então eu tenho aroma e eu tenho mais sabor. Então para essa finalidade é completamente válido, tá? Então, fiquem à vontade para escolher. Depende do estilo de cerveja que você está fazendo.
depende da finalidade que esse lúpulo você está usando esse lúpulo, né? Você jogar a zero numa temperatura mais alta ou fazer a queda para uma temperatura mais baixa. Aproveitando o gancho, vamos falar então de um grande problema que se tem no cálculo do amargor quando a gente faz essa adição de lúpulo a 0 minutos e o teu mosto está quente. Ele estando a quente, ele vai extrair amargor. Recapitulando, no primeiro vídeo da série, eu falei que eu vou extraindo amargor até 90 minutos. Joguei meu lúpulo na panela, ele ficou em contato com o mosto quente, vai depender de tempo e temperatura. Até 90 minutos a 100 graus, ele continua extraindo amargor. Essa teoria também é válida para o lúpulo de Ripple. Se eu joguei o meu lúpulo a 100 graus, mexi e deixei descansar, vai depender do tempo em que esse lúpulo ficou em contato com o mosto quente e desta temperatura, e aí inclui a queda da temperatura também, tá? Se você tem uma panelinha pequena, a queda da temperatura é mais rápida. Se você está numa indústria que você tem uma panela maior e ela tem isolamento térmico, a queda da temperatura é mais lenta. Tudo isso vai influenciar. E o tempo também. O tempo, se eu resfrio, se eu faço o Ripple, depois eu jogo o chiller de imersão e em 15 minutos eu comecei a resfriar, depois que eu joguei o lúpulo, eu tenho um amargor. Se eu uso o chiller de placas, esse lúpulo ele fica em contato com o mosto quente por 15 minutos de Ripple mais 40, 60 minutos de resfriamento. Então eu tenho por volta de 1 hora de contato com o mosto quente. Nesta 1 hora vai dar amargor. Quanto? É isso que os softwares atuais não conseguem dizer pra gente. Vai de 5 a 15%. É uma diferença muito grande. É por isso, esse foi o grande motivo que me incentivou a desenvolver alguma coisa nessa parte de cálculo de amargor. Porque a gente tem aí um gap muito grande de falta de informação, de falta de conhecimento, aonde que falta muita informação para que a gente consiga ter uma ideia melhor do amargor, que a gente consiga planejar melhor as nossas receitas. Então eu falei de amargor, falei de sabor. Outra coisa importante nesse lúpulo todo que você joga no final da fervura, é importante a gente respeitar quantidades mínimas e máximas. Se eu jogar lúpulo de menos, não dá tanto sabor para a minha cerveja, eu descaracterizo a minha cerveja. Se eu jogar lúpulo de mais, eu também descaracterizo a cerveja. Como num caso que eu vi uma pessoa que jogou lúpulo demais numa cerveja de trigo, por exemplo, no final da fervura. A cerveja de trigo ela não tem que ter sabor nem aroma de lúpulo, né? E ela ficou, a gente apelidou ela de esquisita, né? Foi o nome que a gente deu para a cerveja. Então a quantidade varia de estilo para estilo. Não é o objetivo desse vídeo a gente entrar tão a fundo nisso, tá? Isso a gente faz mais no nosso curso de receitas, de elaboração de receitas. A gente explica melhor essas quantidades, mas só para dar um cheirinho para vocês, na hora de você fazer uma belga ou uma lager não lupulada, essa quantidade de lúpulo de final de fervura é de 0,3 a 0,7 gramas por litro de cerveja. Numa inglesa é de 0,5 a 1 grama por litro. Nas IPAs, depende do estilo da IPA, vai de 1 a 3, 4 gramas por litro, tá? Galera, então espero que a gente tenha acrescentado mais informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
é uma pequena pincelada do que a gente fala na nossa aula de lúpulo, nos cursos que a gente dá de lúpulo, não dá para passar todo o conhecimento aqui. Portanto, se você tem dúvidas, por favor, escreva sua dúvida aqui, que a gente responde. Se você tem interesse em fazer qualquer curso nosso, né, a gente tem no curso de tecnologia a aula de lúpulo, onde que eu dou esse módulo, a gente entra mais a fundo. Tem o módulo de elaboração de receitas, que a gente também entra um pouco mais a fundo nisso, tá? Mas se você tiver a sua dúvida, por favor, comente que a gente vai responder. Dê like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar que a gente expanda mais esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!